Olá, vamos falar sobre um assunto muito importante hoje em dia, a classificação da informação. Pretendemos com este vídeo passar a conhecimento do que é classificação da informação, de tal forma que os senhores entendam os principais conceitos envolvidos e se conscientizem sobre a importância da classificação da informação. Durante o nosso curso de Gestão da Segurança da Informação, os senhores já adquiriram a noção do que vem a ser segurança da informação, que é a proteção contra qualquer tipo de ameaça, garantindo que a continuidade do negócio, minimizando os riscos e maximizando o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio. As informações elas existem sobre as mais diversas formas. O mesmo nós temos com todas as vulnerabilidades e ameaças que estão aí a todo tempo tentando buscar uma forma de impactar o nosso investimento. E a pergunta-chave disso tudo é: o que e como devemos proteger? Para isso, nós temos nossos princípios da segurança da informação. Toda vez que pensamos em segurança da informação, pensamos exatamente em quê? Em atender esses princípios da confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Para isso, usamos também as normas de segurança que dispomos no mercado. São as boas práticas. Nós temos a ISO 27001, que trata dos sistemas de gestão de segurança da informação, são os requisitos, né? Aquilo que tem nela eu devo atender se eu quero ter um sistema de gestão de segurança, e a norma 27002, que é um código de prática para a gestão de segurança da informação. São as boas práticas. E aquilo que tem, convém que eu atenda, convém que eu tenha, implante na minha instituição, para que eu tenha uma boa prática de segurança da informação. Essa norma 27002, que nós estamos vendo a estrutura aí, possui a seção 8, que trata exatamente de quê? De gestão de ativos. E dentro dessa seção 8, nós vamos encontrar o objetivo de segurança 8.2, que tem como objetivo assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção de acordo com a sua importância. Ou seja, a proteção que eu vou dar para a informação, que eu vou proporcionar àquela informação, é de acordo com a sua importância para a organização. Para determinar essa importância, é interessante, né? Convém que a informação seja classificada. É esse o objetivo de segurança, ele trata exatamente sobre o quê? Sobre a classificação da informação. E ele fala também que a informação possui vários níveis de sensibilidade e criticidade, que nós abordaremos um pouco mais à frente. Para nos auxiliar, a BNT publicou uma norma, a NBR 16167, que trata, dentro da área segurança da informação, das diretrizes para classificação, rotulação e tratamento da informação. Essa norma ela possui 7 seções. Tá? A primeira seção é o escopo, a segunda é a referência normativa. A terceira seção, termos e definições, ele trata de todas as definições que envolvem, tá, a classificação da informação. A quarta seção trata de diretrizes. A quinta seção fala sobre recomendações para a classificação. A sexta, recomendações para a rotulação da informação. A sétima é recomendações para tratamento da informação. Vamos ver alguns tópicos abordando essas seções. Classificação da informação. Qual o objetivo? Por que eu faço classificação da informação? Objetivo maior, além de aspecto legal, além de atender os acordos do TCU, além de atender o que me pede a Lei de Acesso à Informação, a LAI, eu faço para que a informação receba um nível adequado de proteção. É esse o objetivo maior. Um nível adequado de proteção. E de acordo com o quê? Com o valor dessa informação, com os requisitos legais que eu tenho que atender, com a sensibilidade do conteúdo dessa informação,
com a criticidade dessa informação, se ela vazar, quão crítico isso aí vai ser, com as necessidades ou restrições de compartilhamento, né, das pessoas que têm que mexer com aquela informação, têm que trabalhar com aquela informação. E o processo todo de classificação ele é caracterizado por duas ações básicas. Primeira delas é uma ação de definir o nível de sensibilidade da informação. E a segunda ação de definir os grupos de acesso da informação. São essas duas ações básicas. Qual o nível de sensibilidade daquela informação e quem precisa ter acesso a ela. Bom, vamos ver algumas definições para entendermos, né, tudo isso que nós estamos falando de classificação da informação. Classes de informação. Elas agrupam informações com requisitos de proteção similares. Ou seja, todas aquelas informações que necessitam, né, que possuem requisitos de proteção similares, elas compõem uma classe de informação. Os documentos, né, dentro dessa classe devem ter a mesma classificação e o mesmo grupo de acesso, ou seja, eles têm que possuir o mesmo tipo, o mesmo nível de classificação e as pessoas que forem acessar, que forem trabalhar com essa informação, têm que fazerem parte do mesmo grupo de acesso. Isso aí são classes de informação. Rotulação da informação. Esse é um termo que a gente escuta pela primeira vez e acaba se assustando, né? Mas a rotulação da informação é uma atividade de registrar, né, claramente nas informações o nível de que lhe foi atribuído e o grupo de acesso às informações. Tá? Quem vai ter acesso a elas. Né? Então, quando eu coloco na capa do documento que o conteúdo daquele documento tem nível de classificação A, B ou C, e quem tem acesso àquele nível de informação é o grupo da diretoria, eu estou fazendo isso, uma rotulação da informação. Nível de classificação. Aqui já começa a ordenar as informações segundo uma classificação. Então, nível de classificação é a categoria a ser definida para cada informação ou classe de informação. Toda informação tem o seu nível de classificação. Estabelece a sensibilidade da informação em termos de preservação de sua confidencialidade. Quão sensível é aquela informação e o quanto que eu tenho que deixá-la confidencial, tá, dentro da minha organização. Isso é nível de classificação. O tratamento da informação, e quando a gente fala de tratamento da informação, é um conjunto de ações que vão estabelecer diretrizes de proteção da informação em função daquele nível de classificação que a gente fez. Agora observem aí que envolve o quê? Desde a produção até a eliminação ou descarte. Esse é o ciclo de classificação da informação. Eu passo lá pela produção, transmissão, recepção, distribuição, utilização, destinação, acesso, arquivamento, reprodução, armazenamento, transporte, eliminação, descarte. Eu não preciso mais daquela informação. Nós vamos voltar um pouco mais à frente a falar sobre tratamento da informação ainda. Criticidade. Qual o nível de impacto que pode vir para a minha organização se aquela informação for divulgada ou ela for usada indevidamente? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para identificar a criticidade. E junto com a criticidade eu tenho o quê? A sensibilidade. Né? Qual o nível de sigilo necessário para aquela informação? O quanto aquela informação é sensível, tá? Que se ela for divulgada vai me trazer um impacto, tá, alto para a minha instituição. É isso que eu tenho que ter em mente. A criticidade e a sensibilidade da minha informação. E aqui tem um papel importante, né? Proprietário da informação. Quem é o proprietário dessa informação?
é aquele que é o responsável por assegurar que as informações e os ativos associados a essa informação estejam adequadamente classificados. Ele é o responsável pela classificação da informação. Então, aquela pergunta: quem classifica a informação? O proprietário da informação. O dono da informação é ele que faz a primeira classificação. Porque é ele que tem a exata noção da importância, da criticidade, da sensibilidade daquela informação. Ele é o responsável por definir e realizar a análise crítica das classificações e restrições de acesso. É ele que vai dizer o grupo de acesso que tem, que pode tratar, pode trabalhar com aquela informação. Custodiante da informação é uma outra figura que tem. Nós temos o proprietário, que é aquele que cria, né, o documento e que classifica, e temos também o custodiante, que são o quê? São pessoas, o grupo de trabalhos ou áreas delegadas pelo proprietário da informação que vão cuidar da manutenção e guarda do ativo da informação no dia a dia. Ou seja, ele guarda, tá? Geralmente, eles não fazem parte do grupo de acesso. Ou seja, não estão autorizados a acessar a informação. Exemplo típico de custodiante da informação é o nosso administrador de redes, né? O administrador dos nossos servidores. Por quê? Ali naqueles servidores existem informações que são classificadas. Como ele é o que administra, ele que manuseia, ele é o custodiante da informação. Ele não está autorizado a acessar. É importante essa distinção entre proprietário e custodiante. E aí nós temos o grupo de acesso, que é quem? É aquele que está autorizado, né, a ter acesso a determinada informação. Por que ele está autorizado? Curiosidade? Não. Por necessidade do trabalho. É apenas por causa disso. Ele vai ter acesso à informação por necessidade dos seus afazeres. E aí tem o usuário, né, que é lá no final da linha, que é a pessoa autorizada a interagir com a informação. É ela que vai trabalhar com aquela informação, é ela que vai tratar, né, usar no seu dia a dia a informação. Ou seja, ele tem como base exatamente o quê? A necessidade de conhecer a informação para a execução da sua tarefa. Não é também por curiosidade. É necessidade para a execução das suas tarefas diárias, do seu trabalho diário. Então nós temos esses 4 papéis aí, extremamente importantes, que devemos conhecer, que é o proprietário da informação, o custodiante da informação, o grupo de acesso e o usuário. Como nós falamos, existe a necessidade de conhecer, ou seja, eu tenho acesso àquela informação, não por curiosidade, né, como eu já falei, mas simplesmente pela necessidade inerente à minha função ou à minha atividade diária. Tá? Então eu tenho a necessidade de conhecer aquela informação classificada, porque ela é indispensável, tá, para o meu afazeres diários, minhas atividades diárias, o exercício da minha função. Tá? Então eu necessito ter acesso a ela. Nós dizemos que isso é exatamente o quê? A necessidade de conhecer. Mínimo privilégio. Você só deve dar acesso à informação, né, necessárias para o desempenho das funções do usuário. Então é exatamente isso que está falando. Nada mais que o mínimo deve ser permitido de direitos de acesso necessários para o desempenho de suas funções. Lembre-se sempre que quanto maior a exposição, né, mais pessoas, mais usuários tiverem acesso a determinada informação classificada, maiores serão os riscos associados a ela. Vazamento de informação, roubo de informação, tá? E por aí vai. Vamos falar um pouco agora sobre boas práticas recomendadas, que vai abranger um pouco desses conceitos que nós já comentamos aqui. As pessoas somente devem possuir acesso às informações desde que sejam necessárias, direto ou indiretamente, ao desenvolvimento de suas atividades. O que vem a ser isso? Necessidade de conhecer.
necessidade de acesso. Eu só vou possuir acesso se aquela informação classificada for necessária ao meu trabalho. Quem vai dizer isso? Quem vai dar essa orientação? O proprietário da informação. É ele que, no momento que classifica, ele vai dizer quem é o grupo de acesso. Uma outra boa prática: atribuir a todos os colaboradores a responsabilidade por tratar as informações de acordo com a sua classificação e diretriz de tratamento. Bom, durante o curso, nós estamos falando sobre política de segurança. A classificação da informação é uma política. E como toda política, ela deve ser comunicada a todos os integrantes da organização, da instituição, sejam terceiros ou não, temporários ou não. Todos devem conhecer. E todos devem ter a responsabilidade, a consciência, o treinamento, passar por campanhas de conscientização para saberem como tratar as informações de acordo com a sua classificação. Isso é um trabalho diário, um trabalho constante da área de segurança da informação. Aqui nós temos um escalonamento, né, dos papéis e responsabilidades. Já comentamos sobre isso daí, e só agora mostrando dentro de uma escala, né, de atividades, de responsabilidades. Lá no topo é o proprietário da informação. Quem é o proprietário? Aquele que gera a informação e classifica aquela informação de acordo com o quê? Com sua criticidade e sensibilidade. Nós temos a figura do custodiante, que é aquele que vai administrar, né, aguarda, mas necessariamente não precisa ter acesso. Tem a equipe de segurança que vai gerenciar todo o processo. Nós temos o gerente de usuários, que vai estar ali à frente dos usuários que vão possuir acesso por necessidade da sua atividade, vão possuir acesso à informação classificada, e é ele que vai estar o tempo todo lembrando, alertando sobre a importância do cumprimento da política de classificação da informação. E temos o usuário final, que é aquele que vai usar aquela informação para a sua atividade diária, né? Então essa aí é a cadeia de responsabilidade da classificação da informação. Continuando ainda, segurança da informação, seja para classificação, seja para segurança física, seja para segurança lógica, faz-se sempre com o quê? Conscientização, treinamento e educação. Repito, conscientização, treinamento e educação. Se eu quero ter uma classificação da informação, eu tenho que conscientizar o meu usuário, eu tenho que treinar meu usuário, eu tenho que buscar a criação da educação sobre classificação da informação. O processo de classificação. O que eu tenho que considerar? O que eu vou pensar daquela informação no momento de classificar? Valor da informação. Quanto essa informação é importante para a minha organização? Requisitos legais. Algumas informações eu tenho que classificá-las não porque eu quero, mas porque existe um requisito legal determinando isso. Qual a sensibilidade daquela informação? Qual a criticidade? Qual a vida útil daquela informação? Toda informação tem uma vida útil. Toda. Então eu vou classificar de acordo com a sensibilidade, a criticidade, o valor dessa informação hoje. Daqui a um ano, essa informação não precisa mais ter esse nível de classificação que eu coloquei para hoje. Essa é a vida útil. Necessidade de compartilhamento. Para quem essa informação precisa ser compartilhada? Restrições. Tá? Se existir alguma restrição, é nesse momento que eu tenho que considerar, no processo de classificação, análise de riscos. Toda e qualquer atividade possui riscos. E eu tenho que estar constantemente, de forma consciente, fazendo análise de riscos. E quais os impactos para o meu negócio? Qual o impacto daquela informação?
qual o impacto da divulgação, qual o impacto da perda daquela informação. Isso tudo eu tenho que considerar durante a classificação. Durante esse processo de classificação, né, quem vai classificar a primeira vez, é o responsável pela classificação, é o proprietário da informação. E ele deve considerar o quê? O momento em que a informação é gerada ou inserida no contexto do negócio. Porque essa informação ela é para beneficiar, né, ela está inserida dentro do contexto do negócio da organização. Ela é importante porque ela afeta de alguma forma o meu negócio. Então eu tenho que considerar isso. Tá? E eu tenho que considerar aquela informação, naquele momento, ela é importante, ela ainda não foi classificada. Então eu necessito classificar essa informação. Exatamente de acordo com o quê? Exatamente de acordo com aquele processo todo que foi dito anteriormente. É isso que eu tenho que pensar nessa classificação. O sistema de classificação da informação deve ser considerado para a definição dos requisitos de segurança. Extremamente importante essa recomendação. Toda vez que nós vamos iniciar um sistema, né, desenvolver algum projeto, nós temos que pensar nos requisitos de segurança desse projeto. Isso já foi comentado nos cursos de gestão de segurança da informação. Mas eu tenho que pensar também se aquele requisito, aquele projeto, as informações constantes daquele projeto necessitam ser classificadas ou não. Preciso saber se ali não tem informação que necessita de uma classificação. Tá? E aí, nesse momento, eu vou levar em conta se eu preciso implementar, né, se eu preciso instalar algum controle de segurança apropriado para garantir que essa informação que eu identifiquei como que possui um nível de classificação, uma sensibilidade, uma criticidade, se eu tenho como garantir a segurança dela. Outras boas práticas, né? Análise crítica. O que é análise crítica? É identificar pontos de melhorias, é analisar de forma crítica, buscando pontos em que nós podemos, né, melhorar todo o processo. É o que eu costumo falar, né? É ver com os olhos de enxergar. Ou seja, buscar aquilo que eu possa identificar em todo o meu processo, na minha informação e melhorar. Reclassificação. Às vezes, eu necessito reclassificar a informação. Nós falamos da vida útil. Então, essa vida útil, a informação perde o valor. Ou chega-se em outro momento, dentro da minha estrutura de negócio, que a informação não é tão sensível assim. Então eu posso reclassificá-la. Quem faz essa reclassificação? Proprietário da informação. Tá? Agora, e se a informação de origem externa, o que eu faço com ela? Nós temos falado aqui sobre a informação do meu negócio, mas aquela que vem externamente, né, que de alguma forma vão afetar os meus processos de negócio, de alguma forma vão afetar o meu negócio. Elas também devem ser classificadas. Mesmo que vindo de forma externa, de origem externa, elas devem ser classificadas dentro do meu processo de negócio, caso eu julgue isso aí conveniente. Vamos começar a falar agora de níveis de classificação. Primeiro, duas observações, duas boas práticas recomendadas, né, pelo mercado. Se eu colocar muitos níveis, né, eu vou ter uma classificação complexa. Né? Como é que eu vou encaixar, em qual nível eu vou encaixar, qual nível eu vou classificar, fica muito complexo. Se eu colocar poucos níveis, pode vir a dar aquela sensação, né, a falsa sensação de segurança. Agora, quantos níveis eu vou trabalhar? É o meu negócio, a estrutura da minha organização, tá? É a alta direção da empresa que vai definir quantos níveis eu vou trabalhar. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: muitos níveis,
é uma classificação completa. Poucos níveis vai me dar a falsa sensação de segurança. Aqui nós apresentamos como uma referência básica, extraída da própria norma da ABNT, a 16167, né, que trata das diretrizes para classificação, rotulação e tratamento da informação, uma referência aí em 4 níveis de classificação. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. O nível 1, características básicas do nível 1. Informações que podem ser divulgadas publicamente. Normalmente, essa informação é de responsabilidade de áreas específicas. Exemplos de informações. Informações divulgadas para as mídias externas, ao mercado, à sociedade, entre outros. Balancete, sites da internet, mudança de diretoria, divulgação de novos produtos. Ou seja, com essas características, é um nível de classificação, nível 1, que é a informação o quê? Pública, externa. Exatamente essa aqui, ó. Informação pública ou externa. Quando eu falo nível 2, são informações internas que devem ser divulgadas a todos os colaboradores e prestadores de serviço. Campanhas corporativas, campanhas internas, memorandos internos, ou seja, exclusivamente para uso interno. Quando eu classifico como nível 3, são aquelas informações restritas a determinados grupos, áreas ou cargos. Informações de projetos, procedimentos específicos das áreas, relatório de desempenho de processos, indicadores da área. Tá? Então, são informações que eu classifico como quê? Restrita, reservada, setorial. E o nível 4? São aquelas informações que requerem um tratamento especial e cuja divulgação não autorizada ou acesso indevido pode gerar prejuízos financeiros, legais, normativos, contratuais, na reputação, na imagem e na estratégia de negócio da organização. Informações privadas das pessoas, de clientes, de fornecedores, informações estratégicas da organização. Todas essas a gente classifica, né, como quê? Confidencial, sigilosa, secreta. Ah, eu tenho que usar esse? Não. Essa é uma referência básica para que você possa montar a sua política de classificação da informação. O importante é que você tenha os níveis e as características básicas, isso aqui, de cada nível, bem descrito para que não haja dúvida, não haja duplicidade de interpretação. Ah, mas isso aqui é nível 1 para um e nível 2 para outra pessoa, todos olhando a mesma informação. Não, não pode haver esse tipo de dúvida. É informação, né, no nosso exemplo aqui, é informação pública, nível 1. Ah, é informação restrita só ali para a área de projetos, nível 3. Ó, isso aqui não pode vazar porque são as informações pessoais dos funcionários da organização, que fica lá no nosso EH. Então, isso é confidencial, é nível 4. Então, essa é um exemplo de classificação. Essa classificação, você pode montar na sua organização como achar melhor, como você achar mais conveniente. O governo federal utiliza, né, confidencial, secreta, ultrasecreta. Tá? E cada um vai fazendo a sua. O importante é que você tenha a sua classificação da informação. Rotulação da informação. Informações com restrição de acesso devem ser rotuladas. No mínimo o quê? Constar o nível de classificação e o grupo de acesso. Nós falamos isso lá no começo, né? É a rotulação da informação. É aquela capa, né, na frente do documento, aquela etiqueta no envelope, nos arquivos físicos sai uma mensagem lá avisando, tá, dizendo o quê? Ó, informação classificada. Grupo de acesso 1. Somente esse pessoal tem acesso. Quem faz isso? Quem é o responsável por rotular a informação? O proprietário da informação. Então, na hora que ele faz a sua classificação, ele já faz a rotulação. Eu só preciso ter isso. O mínimo é o nível de classificação e o grupo de acesso. Você pode ter outras informações também na rotulação. Tá?
ele deve estar claramente visível na capa do documento, pasta ou arquivos de armazenamento. É aquela primeira folha, tá, de um documento em que diz ali um sumário, né, do conteúdo. E só que esse sumário é no quê? Na classificação. Informação classificada como secreta. Acesso apenas à diretoria. Isso chama atenção, está logo ali na frente. Se todo usuário, todo colaborador da organização for bem orientado, for conscientizado a respeito da classificação da informação, na hora que ele bate o olho num documento com esse rótulo, tá? Ele olha o rótulo, ele já sabe que, opa, eu não pertenço a esse grupo de acesso. Em consequência, eu não posso mexer nesse documento. Tá? E é importante isso. Tá? Vem aquela que a gente destaca, né, da conscientização. Pode ser considerada a rotulação de todo o documento com a inserção do rótulo no cabeçalho ou rodapé. É aquele que você já devem ter visto aí nos documentos. No rodapé está escrito lá, secreto, está secreto, confidencial, reservado, tá, restrito. Isso é uma rotulação. Aqui uma dúvida que sempre surge, né? E aquelas informações transmitidas verbalmente? Como é que eu faço a classificação delas, né? Muitas vezes a gente participa de uma reunião em que o responsável pela reunião nos fala: olha, isso é restrito a nós aqui, por favor, não divulguem. Neste momento, no momento em que ele fala isso, né, ele está fazendo a rotulação da informação. Né? Então, se você está fazendo uma reunião, transmitindo as informações de forma verbal e não quer, né, que elas saiam daquele ambiente, você faz a rotulação da informação. Você avisa antes do início. Né? Avisa antes, avisa no final, para que não fique dúvida. Ó, aquela informação é restrita àquele grupo ali que não deverá ser conversado nada após aquela reunião com outras pessoas. Tá? Essas são as informações, como a gente classifica as informações transmitidas de forma verbal. Informações armazenadas nos servidores de arquivos devem possuir rótulos claros. Então, deve, de alguma forma, ser inserida ou uma mensagem, né, ou um aviso qualquer, que naquela pasta, né, os arquivos são classificados. Direito de acesso a só de fulano, beltrano e ciclano. Aí o custodiante, que é o administrador, que tem acesso àquela informação, lendo isso, ele sabe que, opa, eu não posso mexer aí, eu sou apenas custodiante. E aí tem algumas formas, né? O nome do arquivo seguido da classificação. Então, eu tenho lá um arquivo confidencial, eu começo com a palavra conf, C-O-N-F, né, de confidencial, underline, né, o tracinho e o nome do arquivo. Então, já está ali que é confidencial. Eu posso ter pastas classificadas, eu posso ter diretamente no documento, né, com a descrição na capa, na primeira página, ou seja, está lá o documento. À medida que ele acessa, ele abre o documento, a primeira página já vem logo o rótulo, né? Nível de classificação tal, grupo de acesso apenas fulano. Aí ele já, como ele foi bem orientado, bem conscientizado, recebeu o treinamento da Polícia de Segurança, ele já sabe que ele fecha aquele documento, que ele não tem acesso. As mídias, né, elas são rotuladas sempre com mais alto nível de classificação das informações armazenadas. O que vem a ser isso? Eu tenho lá uma determinada pasta que possui documentos confidenciais, públicos, restritos apenas a determinado departamento, e documentos, né, nosso exemplo aqui, secretos. Então tem lá 4 níveis lá: secreto, confidencial, restrito e público. Qual a classificação, qual rótulo, né, que deverá ser dado a essa pasta? É o do maior nível, do mais alto nível. Então, se tem documento secreto naquela pasta, o rótulo daquela pasta, daquela mídia, daquele documento, deverá ser exatamente qual? Secreto. Tratamento da informação. Eu falei que a gente voltaria no final, né, falando sobre um pouco, novamente, sobre tratamento da informação. É aquele conjunto de ações referente ao estabelecimento de diretrizes para a proteção do seu nível, né, em função do seu nível de classificação.
envolve desde a produção até o descarte, todas essas etapas aí. Então, o que eu quero mostrar, né? O que queremos mostrar com isso? É exatamente o seguinte, que a classificação, o nível de classificação, ele é gerado no momento que eu crio o documento. O proprietário faz isso. E a partir daí, em todas essas etapas, há o tratamento da informação classificada. Então, o fato de eu ter colocado a informação como confidencial lá na produção, ela vai passar por todas essas etapas aí, sempre recebendo o rótulo de confidencial. Sempre com nível de classificação confidencial. Isso é o tratamento da informação, tá? Durante a classificação. Ah, mas a informação já não é mais passível, né, de classificação. Ela não necessita mais ser classificada. O proprietário, quem gerou a documentação inicialmente, ele vai reclassificar essa informação para a nova classificação. Aí no tratamento, só para vocês terem uma ideia, né, terem uma noção de como que é feito isso, um exemplo aí da construção de cenários dentro daqueles níveis que nós apresentamos como exemplo. Então, cenário ali, armazenamento em mídia digital, né, DVD, CDs, fitas, etc. O nível 1, público, é sem restrição. O nível 2, tá, já convém que as mídias sejam armazenadas dentro das dependências da organização. Nível 3, somente com autorização do proprietário, dentro das dependências da organização, em armários e gavetas, com chave em locais de acesso, físico controlado ao grupo de acesso. Ou seja, a informação já está bem restrita, né? Ela já está confinada a um local e apenas com acesso ao grupo de acesso. E no nível 4, somente com autorização do proprietário, tá? Essa aqui, ó, e com senha ou criptografia. Então, observe que no nível 4, nesse cenário que a gente construiu, a gente já está usando o quê? Senha e criptografia para proteção da informação. Tal é o nível de classificação dela. Agora, uma cópia. Tá? Se ela for uma cópia impressa ou digital. Nível 1, sem restrição. Nível 2, né, cópia só para os colaboradores. Nível 3, somente para o grupo de acesso. Para outras pessoas fora do grupo de acesso, já está claro ali na política. Ó. Somente com autorização do proprietário responsável. E no nível 4, cópia somente com autorização do proprietário responsável. Isso é classificação da informação. A informação classificada não é para ela ser impressa, né, naquelas impressoras de corredor. A gente está trabalhando, necessita de uma cópia impressa e manda imprimir e ela sai lá no corredor, né, onde passa todo mundo. Aí eu vou buscar, no meio do caminho, um companheiro fala comigo, me chama para tomar um cafezinho, eu vou tomar e a informação fica lá. Tá? Vazando os dados para quem quiser pegar, quem quiser ler o documento. Por isso a importância do tratamento, por isso a importância da classificação e por isso a importância do treinamento de classificação. Se a informação ela é classificada, ela não é para ser impressa em qualquer tipo de impressora. Lembre-se sempre disso. Bom, falamos aqui sobre classificação da informação, né? Mas, e aí, como é que eu implemento isso? Como é que eu faço isso dentro da minha organização? Temos aí, né, 7 passos de como nós procedemos. Primeiro deles, situação atual. Como é que está a sua organização? Tá? O que a sua organização produz de documentos, de arquivos? Porque muitas vezes a organização trabalha com informações que não são para serem classificadas. Toda informação é para ser divulgada. Eu primeiro tenho que fazer esse levantamento. Aí quais são os requisitos legais que a minha instituição, a minha organização
tem que atender com relação à classificação da informação. Fazer análise de risco sobre essas informações, fazer uma análise de impacto. Depois disso, eu vou definir meus níveis de classificação. Ah, sou eu que defino? Não, eu defino isso em conjunto com a alta direção. Eu mostro a necessidade de classificarmos a informação e como uma proposta de classificação. Podem usar essa proposta que está na própria norma 16167, podem criar outra, existem vários aí pela internet. Aí eu tenho o desenvolvimento da política de classificação. Eu defini os níveis e vou escrever a minha política de classificação da informação. Política escrita, política aprovada, eu vou fazer o quê? Eu vou comunicar a minha política. Vou divulgar a minha política para toda a instituição. E, simultaneamente, logo na sequência, eu faço o quê? Trabalhos de conscientização, treinamento e educação. E coloco a política para funcionar. E como é a política de classificação de informação, é a política que trata da criticidade das informações da organização, o processo de revisão dela é constante. Eu não vou esperar daqui a 1 ano, 2 anos, para fazer a revisão da política. Porque senão vai ter documento, informação vazando, informação sendo roubada, furtada, e a organização sendo prejudicada porque a próxima revisão está publicada, está prevista, aliás, para daqui a 2 anos. Não, eu vou o tempo todo fazendo aquela análise crítica que nós citamos aí como uma boa prática. Análise crítica o tempo todo. Bom, nós pretendemos, com este vídeo, passar uma noção sobre o que vem a ser classificação da informação, a importância dela para o seu dia a dia. Apresentamos que ela está inserida dentro da 27002, é um dos requisitos, uma boa prática da 27002. Apresentamos que existe uma norma da ABNT regulando a classificação da informação em português, é 16167. Apresentamos alguns conceitos e apresentamos algumas práticas, boas práticas, referentes à classificação da informação. Eu recomendo que acessem também o portal do DESIC, o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional, que é o responsável, dentro do âmbito da Administração Pública Federal, pela segurança da informação. E vocês vão ver que existe lá normas, instruções complementares, abordando a política de classificação da informação, e que também existe um arquivo em PDF, que é esse que está aí, visível para todos, com toda a legislação relacionada à LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Ali tem todas as legislações que afetam, de alguma forma, a classificação da informação. Recomendo todos uma lida bem detalhada, com muita atenção nisso daí. A política de classificação da informação é uma ferramenta extremamente importante para que a organização, para que a instituição comece a estruturar, comece a organizar os seus documentos segundo a sua criticidade e a sua sensibilidade. Muito obrigado.